Fala pessoal, beleza? Boa noite. É, Dia 10, né? Vamos ao nosso recap aqui de hoje. Mini índice, contexto e movimentação do preço, né? Aquilo que a gente conversa, a gente pensa aqui em algumas ideias de uma leitura do dia de hoje, né? E pensa também em algumas ideias para amanhã. No dia de hoje, né, pessoal? Um dos pontos que a gente havia colocado é que barras amplas, né? Por vezes são seguidas, né, de dias menores, tá? E vice-versa, né? Porque hoje a gente teve um dia menor, né? A gente teve um dia com uma amplitude bem menor, né? Se você observar aqui o dia anterior, aqui é praticamente um terço, né, desse outro dia. Mas essa contração da volatilidade, né, em um dia menor também pode gerar uma expansão, tá, para uma movimentação um pouco mais ampla. E hoje também, né, algo que a gente estuda bastante aqui já no canal, né, tem estudo ali dentro da mentoria gradual, né, vejam, revejam, né, aquilo lá, porque é importante, né, porque aquilo lá é aquilo que está no livro, né. Então, não há e não cabe discussão sobre aquilo, né? Sobre como entrar, sobre como proceder, tá bom? Mas hoje tivemos, né, alguns gaps de média. Então aqui, pessoal, no gráfico diário, né, o que que a gente havia já comentado de dias anteriores, que aqui a gente teve, né, uma H1, e aí, neste dia que o mercado perdeu mínima, né, bem breve, tá, a perda de mínima aqui quanto a mínima anterior, e renovou máxima. Então aqui já passa a ser uma H2. E aí ele perde mínima mais uma vez. Então a nova máxima, né, ela vai ser uma H3. Então, uma H3 ela pode levar o mercado uma correção, né, um pouco maior do que isso daqui. Assim como a falha, né, da H3, né, com fechamento aqui abaixo dos fundos prévios, né, levaria uma falha de H3, que é a mesma coisa que uma falha de wedge. Tá? Então, o mercado pode ter algum tipo de movimentação um pouco melhor de uma H3 ou H4, né, já que a gente vinha conversando que a gente vinha de um ciclo extremo. Aqui a gente teve uma H1, falha de H1, tivemos aqui outro ciclo extremo e aqui temos uma H1, né? Perdeu o mínimo, renovou máxima H2, né? Perdeu o mínimo, se renovar a máxima, né? Teremos uma H3. E aí a gente dá uma analisada ali em tempos menores para a gente pensar se tem mais possibilidades de subir ou descer, beleza? 60 minutos, pessoal. Ainda não é, né, o melhor cenário aqui para a gente estar pensando, por exemplo, né, numa movimentação de alta, né? Estamos de novo, né, abaixo das médias, ó, estamos aqui a 18 candles aqui, 18 fechamentos, né, abaixo da média móvel de 20. A gente sabe que quando o preço está deslocado de um só dos lados das médias, é mais fácil a gente atuar, né, na ponta vendedora. Essa foi uma das razões, né, das vendas de hoje, né, também a análise do M60. Aqui, né, essa marcação que eu havia deixado, né, que eu havia mandado para vocês, né, ela era, né, o fechamento do gap do diário, né, que era uma das possibilidades, né, daquela movimentação. Já veio cumprir essa movimentação já na barra 1 aqui do M60. Aqui o mercado tinha as mesmas dificuldades, né, que a gente havia conversado quanto, né, à reversão. Ou seja, se eu tenho, né, um microcanal e aqui eu tenho um H1, eu tenho a primeira retomada, é mais difícil do mercado retomar isso daqui de uma vez. Então, por isso cabia, né, a possibilidade de uma venda alta por contexto e localização. Esse contexto e localização também tinha, né, em tempos gráficos menores. Então, eu tive aqui uma H1, tive perda de mínimo, né, tive retomada de máxima, tive uma H2, tive perda de mínima, né, aqui você consegue ver uma perda de mínima bem discreta, e aí, né, a gente veio ter uma H3, né, exatamente aqui, né, na última barra aqui do dia. Então o mercado fecha numa H3. H3 é uma possibilidade de retomada. Mas, né, para que ele faça a H3 no diário, né, ele precisa vir acima dessa máxima. Tá? Então, lembrando, né, pessoal, que aqui no 60, né, se o mercado quiser voltar para uma movimentação de alta, é possível, Luciano? É, a gente já tinha conversado sobre isso. Ó. Até aqui, tudo isso aqui era tendência, certo? E aí, quando a gente teve o gap de média, quando tivemos esse gap de média aqui, ó, a gente entende que essa tendência ela enfraqueceu e que os comprados, né, participaram ativamente pela primeira vez. Isso daqui pode sinalizar ainda, né, o último suspiro dos vendidos, o mercado voltar para uma grande lateralidade aqui nos 60 minutos. Tá? Então, essa movimentação aqui, né, ela pode sim, né, atuar como o último suspiro dos vendidos, né, ser uma possível MTR, uma reversão majoritária de tendência de alta. Por quê? Porque tem os pré-requisitos. Tem quebra de linha de tendência, tá? Ele retomou, né? Claro, retomou a movimentação. Mas se ele retoma, mais uma vez, né? A gente pode ter MTR com fundo mais baixo, o mercado ainda poderia sim, né, nos levar a algum tipo, né, de movimentação
de alta, tá? Já temos o gap de média, ele pode iniciar uma lateralidade, né, nesse range aqui, ó. Então ele poderia, né, também iniciar uma lateralidade mais ampla, né, que é a saída, né, dessa grande tendência de baixa que teve, né? Normalmente, né, quando o mercado ele sai de uma forte tendência, ele acaba entrando em uma fase de lateralidade por um tempo, né? Se for uma lateralidade ampla como essa aqui, ainda é bem interessante porque gera movimentos bem direcionais, tá? Então, uma das ideias de vender hoje, né, era que isso daqui seria uma H1, tá? Então, quando ele retomou máxima pela segunda vez, né, aqui é uma H2. Isso aqui foi pontos, né, que a gente conversou pela manhã ali. Aqui no 15 minutos, pessoal, a gente também tinha apontado alguns setups, tanto no vídeo de hoje, de ontem, quanto hoje pela manhã, né? Que aqui ó, a gente tinha pelo menos, né, 34 fechamentos abaixo da média móvel de 20, sem nenhum toque. Então, o primeiro toque na média móvel de 20 sinaliza, né, um 2HM. A gente já conversou. Esse setup ele é um setup confiável, né, para um teste da mínima da tendência. E quando ele não retoma a tendência, ou pelo menos não testa a mínima da tendência, a gente começa a desconfiar dessa tendência, tá? Então, essa tendência também, né, já não está mais tão forte, pelas razões lá dos 60 minutos. Lá a gente teve um gap de média, né, teve uma movimentação de queda. Conversamos também no estudo de ontem, né, das possibilidades do mercado abrir com algum tipo de movimentação de alta, por conta, né, de vários cenários de alvo, né? A gente havia apontado esse terceiro alvo aqui, havia apontado esse primeiro alvo aqui, né? Quando a gente vem aqui para os 60 minutos, né, ele pagou a projeção dessa barra, né? Aqui no 15 minutos ele pagou o terceiro alvo deste pivô aqui, né? São pontos que a gente havia conversado. E aí, né, tinha essa possível movimentação de três puxadas aqui ainda, né? E aí o mercado poderia, né, iniciar algum tipo de movimentação de alta, tá? Mas seria encontrando ainda, né, setups de venda. Ele acabou encontrando um setup de venda, né? Aqui o 2HM, né, já que a gente tinha muitas barras. Os próximos toques na média móvel de 20 são M2S. Dois fechamentos completos, né, pessoal, acima da média móvel de 20. Aqui a gente tem, né, o gap de média, tá? Aqui foi o gap de média. Então, minha primeira venda, né, acabou sendo pelos 5 minutos ali na superação da máxima da barra 1, onde também era tendência, né, pessoal, que no dia anterior a gente tinha deixado, né, esse canal aqui de baixo, né, um canal de baixo. A barra 1 foi uma barra bastante forte, né, então ficou um pouco mais complexa, né, a ideia da venda, né, porque ela retoma muitas máximas, né, ela reverte muitos fechamentos. Isso daqui acaba ficando um pouco mais preocupante. Apesar que foi um impulso também de uma única barra, né? Se tivesse sido, por exemplo, um impulso de duas barras, a gente esperaria pelo menos uma segunda perna, mas foi um impulso, né, de uma única barra. Ainda assim, é uma barra bastante grande, uma barra de cerca de 670 pontos, né? Então é uma barra ampla. Então eu acabei vendendo aqui, era região de troca de polaridade, tá? Tentando vender alto, né, pensando no setup de venda. Aqui também era a tendência. As duas primeiras barras aqui sinalizaram um gap de média, né? Conversamos ali na parte da manhã sobre as formas, né, de entrar vendido nisso aqui. E o mercado parou, né, exatamente na POC do 15 minutos, né? Devia ter realizado lucro total aqui. Ainda acabei devolvendo um pouco do valor ali por não ter, né, não ter encerrado o dia aqui, né? Teria sido melhor. Para um dia pequeno, né, pessoal, de um range de cerca de 1.000 pontos, né, já estaria satisfatório. Só tomar um golinho de café aqui, pessoal. Então aqui, né, ainda no 15 minutos, o mercado tenta romper a máxima do dia, né, vira só uma violação, né, eu não tenho nem corpo de barra fechada aqui. Nos 5 minutos a gente também visualizou uma possível edge aqui, né, nessa movimentação aqui. Deixa eu só voltar aqui para o M5. Tá, então, o que eu acabei fazendo, né? Então, minha primeira venda foi acima da superação da máxima da barra 1, porque eu pretendia vender alto, tá? Acabei fazendo uma parcial no 50% do dia e mais uma parcial aqui no fechamento do gap e deixei uma parte, né, da posição que eu acabei encerrando aqui. Então, acabei devolvendo um pouco aqui nessa movimentação. Eu não fico vendido, tá, pessoal, quando eu tenho gatilho de compra. Então, quando eu tenho gatilho de compra, eu acabo encerrando o trade. É algo, né, que a gente acaba repetindo ali para vocês. Aqui, né, acabou subindo como micro canal, mas não saiu de lateralidade, né, pessoal? Acabou subindo como canal estreito, na verdade, né? Você vê poucas barras de correção aqui sem que houvesse retomada. No máximo 3 barras de correção e retomada. E aí o fim dessa movimentação, né? Aqui, como acabou sendo a possibilidade, né, de uma wedge não, de um topo duplo mais baixo, aqui sim, né, a possibilidade de uma wedge, eu acabei vendendo aqui pelo 1 minuto. No 1 minuto, aqui foi uma outside, tá?
Então, eu acabei tentando vender alto, pensando, né, numa perna 2 de baixa. Por quê? Porque a primeira estrutura que eu vi, né, a primeira estrutura que a gente conversou, né, quanto à possibilidade, principalmente se o mercado falha, né, em renovar a máxima, ele acabou fazendo uma nova mínima. Então, se ele falha em nova máxima, né, fica muito mais fácil dele renovar o quê? A mínima. Então, vender alto, né, seria interessante. Então, eu acabei vendendo mais ou menos aqui por conta da outside e acabei vendendo aqui novamente. E essa movimentação aqui eu fiquei segurando, né, para ver se o mercado ia ter um rompimento tanto da máxima do dia quanto, né, da própria wedge. Tá? Então, tinha duas possíveis resistências aqui, né? Seja a máxima do dia, a região também de troca de polaridade, né? E a própria wedge, né? Eu preciso de rompimento e continuidade. Então, se eu tivesse tido uma barra, né, que rompesse ali por bastantes pontos, né, seria mais interessante eu já estopar a operação. Aí veio essa barra, né, e o mercado ficou bastante lento, né. Um dos pontos que a gente havia colocado como alvo para hoje, né, que era de boa probabilidade, né, aqui foi a região de POC, né, em dias laterais, né, são extremamente relevantes, né, conforme a gente já conversou, mas seria o fechamento desse gap. E isso levou muitas horas, né, pessoal? E aí, como eu precisava sair ali próximo do horário de almoço, eu acabei fazendo, né, uma parcial aqui quando ele renovou a inflexão da wedge. Né? Sempre que a gente tem uma wedge, a gente procura o ponto de inflexão, certo? Então, o ponto de inflexão dessa wedge estava aqui, tá? Quando ele renovou o ponto de inflexão, né, eu poderia esperar pelo menos, né, mais uma perna de baixo, tá? E o mercado já veio aqui, já fez uma outra pequena movimentação, né? Mas o fechamento do gap mesmo só veio fazer aqui, né? Tá? Então foi bem posterior. Mais um ponto, né, para vocês fazerem backtest, né, dentro dos estudos de vocês, dias, né, pessoal, quando você tiver essas série de barras sobrepostas, né, deem bastante atenção quando você conseguir construir algum contexto em cima dessas regiões de POC, tá? Claro que não vai ser sempre que você vai conseguir construir, por exemplo, um contexto de uma wedge, mas quando o mercado te apresentar, né, aqui você teve mercado bem lateral, né, e você já tinha o contexto de uma perna 2 de baixa, né, então você poderia ter ainda mais uma movimentação, se você pensar em movimento medido, né, seria mais ou menos isso daqui, tá? Então ainda teria uma possibilidade ainda de entrar vendido. Aqui, né, dentro dessa movimentação bem lateral, né, o mercado acaba formando uma possível edge, né? Você tem uma, tem duas, tem três puxadas, né? O mercado aqui ainda faz uma quarta puxada, né, que ele faz uma pequena correção. E aí ele deixou, né, uma boa perna de alta, né, a partir dessa wedge com a região de POC, tá? Então são pontos, né, para se prestar atenção e às vezes, né, se você está vendido, encerrar algum tipo de trade ou, né, às vezes até mesmo, né, buscar algum tipo de entrada, às vezes por tempo gráfico menor, tá? Ainda dentro dessa movimentação, né, pessoal, essa movimentação aqui ficou com premissa de perna 2, tá? Com pensamento para amanhã. Se eu tenho uma, tenho duas, tenho três puxadas, a gente já conversou também, né, que muitas vezes os padrões do dia seguinte, né, vêm de padrão do dia anterior. Eu tenho um ponto de inflexão. Beleza, Luciano, eu tenho um ponto de inflexão. Então eu tenho premissa de uma nova máxima, certo? Eu tenho premissa aqui, ó, de uma nova máxima nessa movimentação, porque eu tive uma perna 1 e eu tenho a premissa, né, de ter uma perna 2. Ainda pensando dentro dessa ideia de movimento medido, né, não seria algo muito amplo, né, seria mais ou menos isso daqui. Tá? Então, mais ou menos essa amplitude aqui para uma perna 2. Mas perna 2 é o mínimo que a gente pode pensar. A gente teve uma atividade do preço bem lateral, né, a gente tem um certo caixote aqui. Então, se o mercado apresentar, né, uma barra de alta com um corpo de alta, né, a gente pode ter a nossa H3 ali no gráfico diário, né, acima desta máxima. E aí, se a gente tiver um bom fechamento de alta, por exemplo, aqui acima da 200, a gente pode entrar num pequeno Fab 4. Não seria o melhor dos Fab 4, né? Porque lá nos 60 minutos vai ter a 20, ainda vai ter algumas barreiras. Mas o mercado pode dar uma esticada, né, um pouco melhor. Já que a gente já falou que lá a gente já teve gap de média. Então, o mercado, se ele quiser, né, gerar algum impulso de alta, agora já não é mais só a super tendência de baixa que havia nos 60 minutos. Tá? Então, isso já mudou lá. Então, se a gente tiver ali um cenário de alta, ali uma barra, uma boa barra fechando, né? Interessante, talvez, né, pegar algum trade ali, né, na parte da manhã. A gente teria essa projeção aqui como primeiro alvo, e o segundo alvo, né, vai estar um pouco acima da máxima, tá? E essa movimentação pode se estender um pouco mais, né? Se a gente pensar na ideia da H3 ali do gráfico diário, né, se ela realmente for gerar algum tipo de impulso de alta, o mercado pode desempenhar um pouco mais, né, dessa movimentação aqui de alta. Você teria
essas possibilidades de alvo e também as possibilidades de alvo desse fundo arredondado. Pensando só no fundo arredondado, né, seria o segundo alvo, tá? Sempre que a gente vê uma movimentação com fundo arredondado, a gente pensa, né, na possibilidade do segundo alvo, tá? Dessa movimentação. Faria já praticamente H3, né? Praticamente um topo duplo aqui, ó, tá? Já faria a H3 no gráfico diário. E aí poderia, né, levar algum tipo de movimentação de alta. Para isso, precisa de um bom fechamento de alta. O que a gente tem de premissa é que a gente vai ter uma nova máxima aqui, ó, né? É a possibilidade, já que eu tenho um bom impulso de alta, e esse bom impulso de alta gera a premissa de uma segunda perna. Além de ser um bom impulso de alta e ter a premissa de segunda perna, ele também renovou o ponto de inflexão, tá? Então, tem algumas premissas para amanhã. Não são as melhores, não é uma tendência, né? Não é algo muito forte. E aí a gente depende, né, de um pouco mais de fechamentos ali para ver o que a gente faz, beleza? Valeu, né? Se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal. Um forte abraço aí e até amanhã.